num futuro próximo, o que vai acontecer é que cada artista vai ter a sua própria plataforma. Porque para mim não existe mercado de música, mas esse estabelecimento comercial, vamos chamar, da arte. Aí passou uma orquestra de Oséias tocando. E o povo cantando. Aí eu fiquei, pô, virei domínio público, né, bicho? E aí vocês mandaram Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Que foi... Mas soltaram ou não soltaram a mão? Depois desses anos. Tô brincando. A reverb, o 100, né? Número 100 serão 100 horas, né, de conversa, né? Bem-vindo a nós, o podcast mais arretado em linha reta da América Latina. E meu papo de hoje é com o homem mais citado desse podcast, Juliano Holanda. Episódio 100. Esse episódio 100, ó. Episódio 100 tinha que ser com ele, porque é a pessoa mais citada. De 100 episódios, tu acha que quantos foram citados, assim? Eu acho que tem uns 20, eu acho. Não, tu é doido, é muito mais, pô. Foi muito mais, pô. Eu queria começar, então, agradecendo a todo mundo que me citou, possibilitou que eu viesse aqui hoje. 20, meu irmão, eu até quando o PC Silva veio, eu falei pra ele, assim, a gente ficava chamando, o que não pode nomear, eu disse, ó, só não pode falar de Juliano Holanda. E Marco Polo também, quando eu falei, ó, não pode falar de Juliano Holanda, ele, ainda bem. Ele fala... Ele fala. Mas muito obrigado por vir, viu? Por aceitar o convite, Obrigado por também. ser esse um momento simbólico, né? 100, a gente fez 2 anos agora e episódio 100. Dois momentos importantes. Maravilha. Vamos nessa. Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é uma produção do Máquina 3 e de Sulfarias. Se tu precisar de vídeo, foto, clipe, qualquer coisa relacionado a audiovisual, Sueli Farias, Kelvin Andrade e Máquina 3 resolve seu problema. Na hora, sem tirar nem pôr, viu? E aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Se inscreve aí no canal do YouTube, faz aí as resenhas todas que tu já conhece e vamos pro papo. Juliano Holanda. Diga. Que massa demais, velho, ter você aqui. Eu vou ficar agradecendo até o final, porque É um prazer, né? é um prazer. A gente que soube de tantas histórias Sim. aqui, através que fala assim, não, por que Juliano Holanda? Por que Juliano Holanda? Agora a gente tá tendo um prazer. Bora ver se era verdade mesmo. Vamos ver se era verdade mesmo. Você tem mais de 100 músicas, né, compostas. Isso eu vi no seu site. Pode ser que esteja desatualizado o site, Não, né? gravadas... São 100 músicas gravadas. Gravadas... Não, tem bem mais. Gravadas já deve estar, acho que uns 600 gravadas. Eita, poxa. Compostas eu não sei porque eu não conto. Você vai... Essa eu sei porque você vai lá no site lá da UBC, dá uma Então- busca e aparece, né? Então o teu site tá... Bem atualizado, bem desafasado. 50 discos já passou também, de 50 discos? Já passou. Olha aí, tá vendo? Eu não sei mais. A gente não grava mais disco hoje em dia, né? Como É. gravava antigamente, mas bem mais de 50. Eu chamo disco ainda. Mesmo quando vai pra plataforma digital assim, eu... É porque antigamente era disco com 10, 12, né? Agora Aham. são singles, né? Às vezes você lança o EPs com 4. Isso mudou muito a forma de produzir hoje em dia, né? Com essa bagagem toda de 600 músicas, mais de 600 músicas gravadas, discos diversos, assim, participações em vários projetos, tu deve ter muita fofoca, né, pra contar de bastidor, né? Tem umas que dá, outras que não. Só nos bastidores mesmo. Deve ter, assim, olha, não fale de mim, não é nós e outros Eu programas. nem avisei que vinha pra ninguém. Não fale não, porque senão eu vou expor, viu? Mas, ó, eu queria trazer um papo mais assim contigo, porque tu já tem diversas entrevistas também, mas nesse sentido da gente entender mais como é viver de música, velho. Principalmente aqui no Nordeste, né? Que deve ser um pouco mais complicado. Assim, eu tentei, sou um músico desistente e repetente, porque eu tento de novo, desisto, aí fico repetindo na desistência. Mas me fala mais fala um pouco sobre como é viver de música assim. Todo mundo é um pouco assim também. Aham. Todo mundo é insistente, desistente. Eu acho que eu sei muitas histórias dessa mesma natureza. Rapaz, viver de música... Eu não sei como é que uma pessoa consegue não viver de música, na verdade. Para mim, eu sempre trabalhei com música. Aham. Tem uma questão, talvez que seja anterior a isso, que é o próprio sentido de viver, né? Do que você Sim. faz. Eu não lembro quando eu girei essa chave. Nunca foi muito cerebral para mim, assim. Não me tornei músico. Eu já vinha sendo. Aham. Quando vi, já era. Então, e aí, quando já ficou. E aí ficou. Sim. Eu não cheguei um dia... Comigo, pelo menos, não foi assim.
Não cheguei e disse, agora viverei de música, agora, sabe? Isso foi acontecendo. Você nasce, você tem acesso a um certo tipo de informação, aquilo lhe modifica de alguma maneira, você é mordido pelo bichinho, né? Eu lembro bem o primeiro dia que eu peguei um violão para tocar, isso eu lembro. Sim. Bem novo, assim. Teu primeiro instrumento, no caso. Violão foi... Minha mãe tocava, meu pai tocava, sempre teve violão em casa. Aham. E sempre teve muito músico circulando. Sim. Então, foi quase um caminho, um fluxo normal, assim. Eu estava ali, então... E eu quis ser publicitário uma época. Que doideira. Porque quando você começa a ficar um pouco mais velho e descobre que tem que ganhar dinheiro, eu achava que a publicidade era um lugar onde alguém que fosse criativo ou que gostasse de trabalhar com a criatividade pudesse ser pelo menos remunerado mensalmente. Sim. Né? E persegui isso durante um tempo. Mas tu chegou a cursar faculdade de publicidade? Não, já fui pra música. Esse foi logo quando eu fui prestar vestibular. Aí pra quê, né? Sim. Então, pô, fazer publicidade e tal. Mas acabei fazendo pra música e cursei música. Na Federal, né? Federal. Que doideira e isso. Fiz conservatório também, né? Quando era mais novo. O conservatório, porque tem dois, né? Aqui. Pernambucano. O Pernambucano. Eu fiz aquele que era lá da Agência do Trabalho. Que não é bem um conservatório. Na Rua da Aurora. Ali é o Centro de Criatividade Musical. Isso, eu fiz ali. O conservatório também por um acaso. Um amigo se inscreveu, fazia cursinho na época. E ele, para se inscrever, na época era uma ficha, né? Assim, um papel que você escrevia. E ele pegou 2, porque se rasurasse um, teria o outro. Ele não rasurou o dele, preencheu o meu e me inscreveu lá. Sem tu saber. Ele disse, vou te inscrever, ele avisou. Mas eu não fui lá me inscrever. Cara, foi empurrãozão, hein? Esse amigo que... Ele é até arquiteto hoje em dia. Ele que me inscreveu. E aí, por coincidência ou não, a coisas da vida e tal, eu encontrei com um cara que era do conservatório, me viu tocando e fez, você está no conservatório? Eu disse, não, mas eu me inscrevi lá. Aí foi aí quando começou todo o processo, entendeu? Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época, acho que eu estava com 19, 18. Por aí, mais ou menos. Já era mais velho que a idade normal de entrar no conservatório. É que tem essas diferenças também. Eu já era músico, já tocava. Mas também tem essas diferenças um pouco, né, velho? Porque eu não sei se tu notou alguma diferença nessa época, quando tu tinha 19 para hoje, assim, a forma de você divulgar, de você lançar um disco. Não sei se tu achava que, sei lá, não sei se tu acha que hoje é mais fácil, se antigamente era mais fácil e tal. Uma questão da coisa de viver de música, que você falou, acho que eu tô com 46 agora, né? Então eu comecei a tocar bem novo. E eu acho que ser músico, quando eu comecei, não era ser músico como é hoje. E eu posso dizer que ao longo desse período, desses quase 30 anos aí, no ofício, de alguma maneira, isso já mudou muitas vezes, sabe? Então, até não tinha como eu saber como é que ia estar hoje na época que eu entrei no jogo, né? Então isso mudou. Talvez um dos grandes segredos de viver de música seja isso, a capacidade de se adaptar. Isso é uma questão que pouca gente leva em conta. Você, às vezes, tensionar para um lado que você entende que não há solução, não é tão interessante. E, às vezes, tensionar para um lado para provocar uma solução também é interessante. Sim. Então você precisa ter esse equilíbrio, esse jogo de cintura e entender os zeitgeist, né, os espíritos do tempo assim, que existem e dançar com eles. Mas dançar com eles não significa aceitar eles, mas se relacionar com eles de alguma maneira, seja de forma crítica, seja de forma a endossar aquilo de alguma maneira, né? Esses estereótipos que a gente tem de músico, né, tipo, quando eu falei pra minha mãe e meus pais assim, não, eu quero viver de música e tal, não sei o quê, eu acho que eles imaginavam que eu queria ser o Wesley Safadão, sabe? Assim, que nada contra o Wesley Safadão, mas o que eu quero dizer é que é aquela coisa de estar na mídia, de estar na TV e tal. E talvez até fosse. Mas eu tava querendo tocar rock, sabe? Então não era bem por aí. Esses estereótipos que tem, assim, a sociedade tem sobre músico, sobre viver de música, tipo assim, até que ponto isso é saudável, assim, pra... Porque eu acho que hoje em dia a gente vive um momento, o zeitgeist de hoje, é exatamente a confusão entre o que seria visibilidade, sim,
né? E o que seria arte. Eu não vou chamar nem de celebridade, porque celebridade é uma palavra muito assim, controversa, né? Mas existe um equívoco aí, sabe? E, de alguma maneira, acho que as redes sociais, que são coisas que surgiram de uma década para cá, ou menos de uma década, né? Acabaram influenciando muito nessa confusão. E eu acho que nós somos a primeira geração que está passando por isso. E eu acredito que daqui a um tempo isso se estabeleça de outra forma. Porque também é muito egocentrismo da gente. Sim. Imaginar que essa forma que a gente vive, esse mercado, que para mim não existe mercado de música, mas esse estabelecimento comercial, vamos chamar, da arte, o que a gente vive aqui no Brasil é, por exemplo, totalmente diferente do que tem na Suíça ou do que vai ter na Austrália. Né? O próprio papel do músico, a relação dele com a sociedade, varia de lugar para lugar. Sim. Então a gente também não pode ser egoísta mesmo e achar que essa é a única forma. Sim. Né? Existem outros formatos. Inclusive aqui dentro do nosso próprio estado, da nossa própria cidade, do nosso próprio bairro. Existem muitas maneiras de você reagir, de você interagir com a música, com a arte. Né? Não só com a música, com a arte de maneira geral. Né? E essa coisa da celebridade, eu acho que está um pouco ligado a essa quantização que a rede social acabou permitindo às pessoas. Você conta, né? Quantos plays, quantos views, quantos pois likes. Velho. Então aí você vai, se tem mais é porque quer dizer que é bom. O que também já está chegando, acredito eu, um momento das pessoas entenderem que porque tem mais não quer dizer necessariamente seja bom. Exato. Porque pode dizer que talvez seja péssimo. Depende do que você está falando. Exatamente. Né? E depende de como aquilo chega. Exatamente. Então, não tem mais é bom. Porque eu vejo muito isso. Às vezes tem artistas que polemizam propositalmente para chegar a um lugar de engajamento. Né? E não sei se isso é saudável. Eu tava vendo agora esse negócio, eu não sei se tu viu, né, mas o negócio de Luísa Sonza, que ela foi traída. A galera tava falando, isso aí eu tô trazendo informações de terceiros. Eu vi umas informações que ela foi processada por uma advogada por um caso provavelmente de racismo. E depois, logo em seguida, ela foi lá e lançou essas coisas de polêmica, porque meio que abafou. Suelen tá olhando pra mim como se dissesse assim, eu não acho interessante falar disso. Não sei de nada. Mas eu vivo num mundo paralelo. Mas rolou isso, eu vi esse news. Isso, e é muito isso que tu tá falando agora, sobre números, sobre o que é que importa mais. Parece que a vida pessoal da pessoa importa mais do que a própria música. Sei lá, eu acho que às vezes as pessoas não escutam muito bem. Apesar de gostar de muita coisa, por exemplo, de brega funk mesmo. Mas eu às vezes eu sinto que virou um grande business mesmo, sabe? Gostar de um estilo musical não tem nada a ver com o que há ao redor dele. De alguma maneira, claro, a música acaba sendo produto de um ambiente em que ela é criada. Mas eu acho que você pode gostar de um estilo musical sem levar em conta algum tipo de problemática que haja de produção ao redor daquilo. Ou de um artista, ou de uma música, né? Então, eu acho que o brega funk não tem culpa a música em si não é culpada por algum tipo que possa algum tipo de equívoco, de ruído que possa surgir por conta de uma produção daquilo, né? Eu acho que é uma expressão legítima no sentido de que é tradutora de um povo mesmo, de um lugar, de um tipo de um estilo de vida e tal. E esse é que é o grande lance da arte, é quando ela consegue traduzir, né? Então isso não pode ser descartado, sabe? Isso não pode ser poluído por um tipo de situação que possa acontecer por um caso específico de A, B ou C. Não, ou claro. de alguma coisa. Então, não sei. Essa coisa das Luísa realmente também não estou muito... foi só... Eu falei isso só para exemplificar mesmo essa questão da onde a internet levou a gente. Porque, às vezes, a gente se importa muito mais com o número e com a fofoca em si, do que está acontecendo no momento. E é uma doideira. Teve, né? Sempre teve as revistas Tititi da vida, as coisas, né? Sempre existiu. O que me espanta, até porque só me espanta porque também não está muito no meu universo, mas como as pessoas dão importância para isso. Então, mas sobre isso. Acho uma pena, porque tem tantas outras coisas acontecendo, mas também eu não posso cercear o direito das pessoas de se espantarem com isso. Eu acho que isso faz parte, inclusive, do momento que a gente vive. Como eu estava dizendo, você também tem que aprender a interagir com isso. Eu acho, aí da minha índole, do meu universo, né, da porta da minha casa, eu acho que pensar dessa maneira em números, eu acho que é adoecedor. E eu vejo em muitos lugares que eu vou
pessoas muito adoecidas por conta disso. Sim. Então, não consigo imaginar... É isso, não consigo imaginar que é saudável. Uma coisa que adoece tanta gente. É verdade. Né? Então, e não tem muito... Isso não está no meu radar de vida e nem, não acho isso relevante. Até porque eu lembro quando tinha o Facebook, eu tinha uma fanpage, né? Que tinha esse negócio da fanpage. do Facebook. E na época eu tinha feito uma trilha para a Rede Globo e houve um pico de seguidores, né? Aham. Perseguidores, como queiram, não sei. Perseguido. Mas Seguidores é ótimo. Teve um pico e eu fiquei com muitos dessas pessoas ali ao meu redor que era bem louco, porque também não interagiam tanto, mas estavam ali ao redor daquele espaço. E era uma quantidade significativa. Quando começou o Instagram, que no começo era um espaço para fotos, que eu achei bem interessante, até fui dos primeiros a entrar no Instagram. Que massa. Assim, eu gostava da coisa das fotos, da imagem. O fato de não ter texto, eu curtia, que sintetizava tudo na imagem. E aí, de repente, o Instagram virou Facebook, né? Um hiper Facebook. E então todas aquelas meus likes não serviram mais para nada. Porque eles estão lá, mas não servem mais para nada. Assim, aí, com o tempo, você vai tendo essa consciência. Eu tenho certeza, mediante o tempo e o aprendizado, que daqui a pouco aparece uma outra coisa. Já apareceu, que é o TikTok, né? Então, aí quem tinha não sei quanto no Instagram já não tem mais, porque agora vai ter que ter naquele outro. E daqui a pouco acaba o TikTok, vai ter que ter outro. Então essa migração constante, essa busca por esse lugar aí, eu acho muito... desprende uma energia muito grande e que não, sabe, se dispersa, no fim das contas. Eu tava fazendo um trampo pra uma galera agora há pouco. Agora há pouco, faz uns meses, na verdade. Que a galera tava preocupada, justamente, eles estavam lançando uma música e tava preocupada, disse, não, pô, mas tem que ter a parte do TikTok. Tá ligado? E antigamente ainda tinha isso também, né? Pra rádio, tem que ter tantos minutos, não sei exatamente quantos minutos eram. Tem que ter tantos 3 minutos, porque senão não toca na rádio, né? No tempo da rádio. Sempre rola essa... Tu falou agora há pouco, isso são meio que normas do mercado, né? E tu falou que não acredita que tem... Mercado. Não. Me explica um pouco sobre isso. Porque imagina um mercado de carros que destrói carros, né? Isso é totalmente sem sentido. Porque a própria ideia de mercado pressupõe uma linha de produção e uma manutenção da boa produção. O dito mercado de música, que seria esse dos contratantes e dos compradores, ele não é articulado enquanto estrutura, ele se movimenta de maneira muitas vezes anacrônica e para todos os lados, né? Então não foca numa coisa específica, não caminha para o mesmo lado. Consequentemente, tem interesses que são divergentes, então não dá para você unificar. Eu não posso falar, por exemplo, que eu gosto de cadeia produtiva, prefiro. A cadeia produtiva, por exemplo, que movimenta o rap, ela não tem nada a ver com a cadeia produtiva que movimenta as músicas de casamento. Eventos de casamento. Nada. No entanto, é tudo música. Né? Então, você supor que existe um mercado, um grande guarda-chuva, que, de alguma maneira, sustém tudo isso, eu acho que é meio maluco, assim, sabe? Claro que aqui e ali alguma coisa interfere na outra. Aqui e ali, algum casamento, alguém vai tocar uma coisa que é um rap ali que vazou daquele ambiente e foi para e se estabeleceu como uma unanimidade, vamos chamar assim, momentânea que seja. Mas isso são casos muito isolados e muito específicos, né? A própria indústria da música, que a gente fala tanto, que vai começar ali nos anos 50, que vai se aperfeiçoar nos 60, e vai começar a ditar o mercado a partir dos 70, e vai começar a se diluir nos 80 e se entrar em colapso nos 90, essa própria indústria, na verdade, ela era mantida por empresas multinacionais. Era o Warner, era a Sony, então nem era local, nem era daqui. Eram empresas que tinham capital estrangeiro que investiam aqui de alguma maneira. Né? E foi o que manteve essa bola girando. Era quem bancava as coisas. Quando isso acaba, aí se esfacela. E a gente está ainda vivendo esse Big Bang que explodiu e está cada um correndo para um lado. Acho que a gente ainda está nesse eco, né? Então, de certa forma, a galera sempre ditou o que a gente ia ouvir, né? Totalmente. Do mesmo jeito que tem o single hoje em dia, tinha o compacto, que tinha que vender não sei quantas mil cópias do compacto, e aí gravava o disco. Sempre existiu.
né? Aí é isso, você vai se relacionar... volta para a conversa. Como é que você vai se relacionar com isso? Né? Porque, assim, os Beatles, as primeiras músicas tinham 2 minutos e 30, 2 minutos, às vezes nem 2 minutos chegava. Porque tinha essa preocupação da rádio, né? Era a forma como eles interagiam com aquilo. Total, que doideira, velho. E como eles trabalhavam com aquilo. O long play, que é o álbum que a gente vai chamar depois, ele surge quando você fazia uma coletânea de compactos. Depois o long play se estabelece como estrutura, né? E aí começam a surgir os álbuns conceituais que dialogavam entre si. Mas no início era só uma coletânea de coisas que tinham dado certo. Como uma playlist hoje em dia. Mas... a playlist. A playlist sempre teve por Eu aí. acho, a minha tese é que daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos, um garoto desse que está agora nesse momento em casa com sua plaquinha de som que comprou na Concórdia, gravando sua música e tal, e fazendo aquilo do jeito dele, isso daqui a 15 anos ele vai dizer, poxa, eu tive uma ideia incrível, eu vou juntar todas as minhas músicas e vou fazer uma coisa só. E vou chamar de não sei o quê. Que vai ser o álbum de novo, né? Isso vai ser revolucionário, novamente. Como o single agora parece ser revolucionário, que é uma ideia que já foi feita e refeita 1000 vezes, né? É porque é uma ideia muito boa mesmo, né, velho? Você pegar... Imagina, tu pegar as músicas... Ai, pô, tu já teve a ideia, pô, é só lançar. Vai fazer. Muda o nome. Mas o Zeitgeist não é assim que funciona, né? Aí é que tá, existe uma confluência de coisas que vai gerar aquele ineditismo e aquela visibilidade sobre aquilo, né? Porque claro. Essas tendências, elas de tanto se contrapor, elas se assemelham, né? A longo prazo. Né? Que isso se você é o oposto, se a onda agora é mesa amarela, aí alguém vai dizer, não, eu não quero a mesa amarela, vou fazer uma vermelha. Não, vou fazer agora uma mesa... Isso vai até chegar na amarela de novo. De tanto se contrapor alguma coisa, você acaba voltando para o ponto. Isso, o tal mercado, a tal cadeia produtiva, ela funciona muito assim, né? Sim. A gente vive exemplo assim, muito acústico, muito elétrico, muito sintético, muito... Tanto que uma dica de viver de música é isso, nunca faça o que está acontecendo no momento. Isso é a dica que está sendo menos usada hoje em dia, mas, né? Mas nunca faça, porque o que acontece é que existe uma tendência a que as tendências vão se exaurindo. Então, não é à toa que você tinha uma fase, por exemplo, do grunge muito pesado. Aí, logo depois 90, né? 90. Logo depois de uma onda de acústicos, né? Muito grande. Então, que o grunge já fez acústico também. Que aí tiveram que fazer, porque aí também tinha que entrar. É aquela história, né? Do Zeitgeist. Aí, isso vai se contrapondo. Então, muito possivelmente, por exemplo, essa onda que a gente está hoje, muito do sintético, da volta dos synths e dos teclados e tal, é totalmente contrário ao que a gente teve há pouco tempo atrás. E há uma tendência também, eu acredito, que daqui a um tempo isso seja visto como demodé, né? Tem uma questão também que eu lembro da época assim que eu estava começando a querer gravar CD, discos e tudo mais, que tipo, existia uma preocupação muito grande com CD pirata, né? Sim. Que era o CD que a galera tirava cópias e vendia clandestinamente pelas ruas de todos os lugares do Brasil aí. E essa preocupação era muito com o ganho, né? Do músico em si, da produtora, de tudo mais. E agora com o Spotify, Deezer e essas coisas, como é que ficam isso? Isso melhorou? Eu acho que a grande noia da pirataria era com as gravadoras, né? As gravadoras mantinham o sistema, que era isso, que geralmente eram multinacionais, e que bancavam essas estruturas. Não é barato você fazer um disco bem gravado. E grande parte desses grupos, dessas bandas, usavam esses signos, inclusive com relação à qualidade do som, né? Para se perpetuarem, se colocarem em estratos diferentes de importância. Né? Uma banda sua que você gravasse com som muito ruim, a rádio não tocaria, porque ela estava comparando você com uma banda que estava ligada a uma gravadora, que gravou com um equipamento X, que você não tinha acesso àquilo. Então, as gravadoras mantinham isso, que eram essas majors, que eram geralmente multinacionais, na maioria, que tinham escritórios aqui, ou tinham alguma relação com o capital nacional, mas de alguma maneira geral eram estrangeiras. Quando surge a pirataria, eles pegam esse material que custava caríssimo, aquilo era replicado, porque replicar numa fita não era a mesma qualidade. Sim. E era mais perecível. Então, a pirataria possibilita que você tenha a mesma mídia gravada com a mesma qualidade. E muito mais barato. E muito mais barato. E a pessoa que faz a pirataria não gastou nada para fazer. Então, o que é que a pirataria quebra? Quebra as gravadoras.
Não quebra exatamente os artistas. Aham. Acaba quebrando os artistas por tabela. Porque o que começa a acontecer? Os artistas grandes começam a não ter mais acesso àquelas gravadoras. Aham. No que elas percebem que não conseguem mais ganhar dinheiro, elas saem do país ou investem menos. Isso ficou um problema. Esse é um problema dos anos 90, que vai aumentando nos anos 2000. E eu creio, assim, minha visão de plataforma digital, de música, é que é a indústria dando a volta, a tal da indústria, É. e pegando a gente de volta, pelas costas. Porque, na verdade, essas plataformas, elas são ligadas a grupos de Sim. majors. É, claro. Né? O que antes a gente, na verdade, o que a gravadora teria que pagar para fazer o meu disco, agora eu mesmo faço. E dou a ela de presente. Que doideira. E pior, e o público acata. Porque o público recebe de graça. Então o público é bom. E o artista que de repente critica isso de alguma maneira, ou que se coloca de alguma forma, é visto como: ah, ele não quer me dar a música dele. Aham. E você acaba ficando refém do público. Porque você quer que o público tenha acesso também. Então entra num impasse, num dilema, que até agora eu não sei onde é que está a equação correta. Mas eu creio que talvez a coisa do single seja um pouco a resposta. Sim. Né? Que eu acho que é onde talvez seja o momento onde a gente chegue daqui a pouco. Vou dar uma de Nostradamus aqui, mas eu acredito que o single deveria ser a porta de entrada para um material que você esteja lançando. Sim. Que pode ser um show, que pode ser um disco. Né? Então, talvez, não sei, às vezes eu acho que disponibilizar algumas músicas pode ser uma saída. É Uma verdade. alternativa possível. É. Porque essas plataformas, que eu não vou dizer o nome, mas assim, de uma maneira geral, para mim elas parecem muito, por exemplo, com o YouTube, que já é uma coisa mais estabelecida. Sim. Quando surgiu o YouTube, você não subia facilmente um vídeo. Você não que- tinha nem internet para isso. É. Né? Hoje em dia é um lugar que você pega um material, você faz um vídeo de uma música de outra pessoa e você sobe. Aham. Depois surgiu uma legislação que hoje em dia você não monetiza, aquilo passa para a pessoa. Né? É. Existem coisas tipo assim, ou você reclama, você como artista É. não quer que sua música seja Ou- vinculada, ou você fala assim, eu quero, mas o dinheiro é meu. Exato. Exato. E aí eu creio que num futuro próximo, o que vai acontecer é que cada artista vai ter a sua própria plataforma, ou cada grupo de artistas. Aham. É como eu morava ali na Rua do Futuro, tinha a galera do ponto de táxi da Rua do Futuro, quando surgiu Sim. essas coisas de táxi e tal, de Uber e tal, eles tinham um centro de táxi daquela rua, em que você ligava e tinha um telefone, a pessoa atendia e ia lá buscar de táxi. Não é isso? Aham. Então, eu acho que daqui a um tempo, por exemplo, pode ter uma plataforma da Reverb, que só vai ter material específico da Reverb ali Pô, eu e que boto- não vai ter em outros lugares. E isso é massa, Eu viu? boto fé. Né? Eu boto Eu fé acho também. que talvez o futuro seja isso, Aham, entendeu? eu acho muito parecido, por exemplo, quando veio a Netflix, a galera falava da TV a cabo, Sim. que era muito caro comparado à Netflix. Aí cada uma que tava na TV a cabo começou a fazer seu canal. É. Se você quiser assistir todas as coisas que você gosta mesmo, você paga a Netflix, a Amazon, a Apple, e aí chega quase no mesmo valor que Da era uma TV a cabo na época, sabe? Então possa ser que isso seja viável. Agora tem que baratear muito o custo, né? Não sei se inteligência Mas- artificial vai ajudar isso. Mas é muito barato porque não custa nada. É. É uma plataforma digital. A galera, assim, o que é uma plataforma digital? Nada. Eles Nada. viraram os pirateiros, É um- mano. Exato. Eles fazem. E aí, pior, a gente dá. Isso que me incomoda um pouco, sabe? A Aham. gente dá Quer dizer, eu falei a plataforma digital custa nada, eu exagerei no comentário, né? Aham. Claro que custa, mas eu digo, não é nada em relação à pulverização, à possibilidade daquilo, quando aquilo é replicado tantas vezes, né? Aham. Então, acaba não custando nada. Mas que eu não estou desfazendo a HDTI e tal, que é um trampo. também Não, fora, mas né? a gente Não é isso. não entendam, galera. É. O assunto é outro. É outro. Mas é isso. O louco que as pessoas não sabem quanto custa fazer um disco ou um single. Aham. Custa caro. Muito. E você faz aquilo e você dá para a plataforma. E a plataforma lhe remunera de alguma forma, ok? Mas é muito aquém, né, do que poderia. Eu acho que a gente está nesse impasse agora. De entender para onde é que a gente vai. Por outro lado, é isso. Eu não posso criticar plenamente as plataformas porque elas possibilitam um acesso que as pessoas não teriam normalmente. Então, também é bom. Não acho ruim que a pessoa... Uma amiga minha na Tailândia agora, quero ouvir tua música, ela entra lá e aperta e toca. Aham. Então, isso é bom também. A gente precisa chegar num resultado que não seja bom só para eles. Né? Aham. Tem que ser bom para a gente também. Então, para os músicos, eu estou falando.
como é que é, galera? Eu tenho muita... Isso é uma dúvida que talvez você possa me ajudar a tirar. Tu participou de uma gravação de uma música, sei lá, de Martins. E aí, a tua amiga na Tailândia, ela vai lá e escuta. Qual é o ganho, no final das contas, para Martins, para os músicos, para quem produziu? Como é que eles ganham? Ele ganha por visualização ou a cada 1 milhão de visualizações você ganha Isso é muito nebuloso, né? Porque exatamente, houve toda uma batalha para o desenvolvimento de uma legislação de direito autoral. Que não é só para música, é para tudo, né? Direito autoral é para tudo. E isso vem sendo deslegitimado repetidas vezes, né? Tem muita gente que vem discutindo isso, essa questão do... não, tem que... Porque é isso. Acaba sendo esse argumento. Como que você não dá? A arte não tem preço, né? Tem essa coisa. Que é muito doido. Eu não sei. Eu não sei. Como é que acho os boletos? Não, eu acho que às vezes outras coisas não têm preço, mas a arte talvez seja a coisa que mais tem preço. Porque é a vida da pessoa que está ali colocada. O ideal seria que a gente não vivesse num país capitalista, imagino. Sim. E a gente pudesse se relacionar com isso de outra maneira. Mas essa quantização ela é necessária. Mas essa precificação, né? Essa legislação, ela existe e ela atua num certo nicho. Isso é um formato, que existe o artista, que é o intérprete, né, que é quem assina o disco. Existe o cantor, existe o instrumentista, existe o produtor executivo, existe o produtor fonográfico, que é a pessoa que responde pelo fonograma. Tudo isso pode ser a mesma pessoa. Ou tudo isso pode ser 2 pessoas. As funções elas podem ser repetidas. Sim. Né? Então, isso é feito um número, que chama SRC, que isso é colocado dentro, ligado ao ECAD, que é o Escritório de Arrecadação. Aí estou falando de música, especificamente. E existem as sociedades de arrecadação, no caso a UBC, o Abramos e outros e tal, que trabalham junto com o ECAD, e que, por exemplo, você se filia a essa empresa. Eu sou filiado à UBC, que é a União Brasileira dos Compositores. E a UBC, então, vai mapear onde isso foi tocado, entra em contato com o ECAD, que é o grande guarda-chuva, que gere tudo, e isso é repassado. O ECAD recebe um pedaço, a UBC recebe um pedaço, cada trabalho vai sendo pago de acordo com aquele material, até chegar na mão de quem fez. Só que quando entra o digital, tudo isso se desfaz. Então, ainda está se passando por um processo de adaptação de como você entrar em contato. É remunerado, existe uma remuneração, sim. No Spotify. Mas ela obedece a outras leis. Aí o papo ficaria muito longo aqui. Total. Mas... Porque Spotify, por exemplo, Spotify é de outro país, né? É outra lógica. Totalmente entra várias justiças aí junto, né? Mas é muito similar com ao YouTube, por exemplo. Sim. Por exemplo, se eu pego uma música... Se eu pego um pedaço de uma peça de teatro, gravo e ponho no YouTube e monetizo para mim, eu ganho dinheiro, não é isso? Sim. E a peça de teatro não ganha. Até a pessoa, alguém reclame, aí é um trâmite. Que não é exatamente nem nessa legislação. Mas já existe. Mas já interna. Eu fiz um curso agora de YouTube, que a gente está nessa. Inclusive, inscreva-se aí, viu, no canal. A gente está nessa peleja do YouTube de entender. Aí eu fui fazer um curso de YouTube e já tem ferramentas para você. Ótimo. Que eu achei isso, assim, de certa forma, um absurdo, porque você conseguir ofuscar, esconder do algoritmo ali que aquilo ali é uma obra de alguém, porque uma música mesmo se você tocar no violão, uma música você consegue sacar que tem uns esquemas, né? Acelera e reduz, tem várias coisas que você pode fazer para bolar. Você bota a sua fala por cima, e tem umas questões assim, você acaba ganhando. Tem gente que chama canal Dark. Sim. Gente ganhando dinheiro com conteúdo dos outros mesmo, de outras pessoas. E é uma doideira isso. Eu nunca que vou fazer um bagulho desse. Tomara que não. Mas tem. E acho que a música tá nesse momento. É bom que também que a galera de vídeo também já tenta para isso, sabe? Acho que a gente tá nesse momento exatamente de curva de entendimento disso. Para onde é que a gente vai agora, exatamente? Né? Complica para a gente, eu acho, e para a galera de vídeo também um pouco, mas para a música principalmente, essa adesão do público, talvez essa falta de noção da manufatura da coisa, de como aquilo é feito, né? Me entristece um pouco. Parece que você está brigando com as pessoas que você devia estar abraçado. É bem louco. Exatamente. Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo isso, vai conversando e vai abrindo mais a cabeça das pessoas. Né? É verdade, velho. Eu fico... Pronto, as coisas quando acontecem assim, que a gente vê que a grande indústria
esse mercado... a gente pode falar de mercado como uma coisa ruim, né? Não o mercado como... Então, eu não gosto, assim, eu não acho o mercado ruim, né? Eu não queria falar disso de uma maneira ruim, né? Pois é, não acho verdade. exatamente ruim, porque é isso, no fim das contas, você faz uma coisa, aquela coisa tem que chegar naquela pessoa, então é um meio. O problema é quando o meio se torna ditador de um formato. Sim. Aí se inverte, né, a coisa, aí fica ruim. Aí fica ruim, mas não é para ser ruim, era para ser legal, cara. Você chegar com uma pessoa e dizer assim, chegar numa rádio e dizer, olha, essa aqui é minha música, toca aí. A pessoa, nossa, que música bonita, eu vou tocar. Por que não pode ser assim? Era para ser assim. Sim. Né? Tu acha que a inteligência artificial pode ajudar em alguma forma a gente chegar em algum processo parecido, assim? De um processo ideal? Ou tu acha que isso vai atrapalhar mais ainda o Tem processo? uma música que eu fiz com o Kleber Albuquerque que chama IA, que fala um pouco disso. E, rapaz, é uma questão. Eu tenho esse parceiro, ele é paulista, mora na Bahia hoje em dia. E ele é um estudioso da coisa da inteligência artificial. E ele tem uma visão muito... diverge um pouco da minha. Eu acho que ferramentas são ferramentas que vão e que vêm. Assim. Se a mentalidade da mão que opera a ferramenta não muda, o resultado acaba sendo o mesmo. Porque isso, a princípio, por exemplo, as plataformas digitais poderiam ser um meio de democratização de música. E, no entanto, há um algoritmo ali que só lhe dá o que você tem, que é um jeito muito doido de pensar. Sim. Isso, plataformas digitais de uma maneira geral. Que isso é pensado, a princípio, para que facilite a sua busca, mas, ao mesmo tempo, lhe aprisiona num lugar, cria uma redoma ao redor de você, que tanto lhe protege quanto lhe isola. E aí é legal para o tal mercado, esse ruim, né, o predador, porque você agora está vulnerável ali. Eu sei que você gosta de tal coisa, doce de leite, eu só vou lhe dar doce de leite o tempo todo. E você vai achar que o mundo é doce de leite. Mas o mundo não é doce de leite. Uma hora você vai ter que sair dali e vai entender aquilo de outra forma. Então, as pessoas vivem hoje em dia essas bolhas. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar, ou ajudaria, se não por ela em si, mas pelo que há ao redor dela, né? Mas tu acha que, assim, a gente tá... É foda, porque quando a gente vai falar de música, a gente acaba falando muito sobre business, né? Sobre as coisas que tá ali por trás. Mas na vida do dia a dia, assim, do músico, tu acha que vai ter algumas coisas que vai ajudar? Usa muito, né? A gente já usa muito. Sempre usou esses programas de edição no linear e tal. Tudo isso é inteligência artificial. É isso que eu fico... Né? A gente sempre usou. Mas... Eu vou dar... a gente sempre usou. Eu vou dar... uma palestra sobre inteligência artificial e fotografia, e aí a galera fica meio que nessa pira, né, velho? Nossa, e aí, como é que vai mudar? Vai morrer trabalhos. Galera, a gente já tá trampando com inteligência artificial há muito tempo. Agora, é um negócio que eu tava falando você falou agora há pouco do álbum. Por que não lança um álbum? Por que você não faz isso? Por conta disso. É por conta do zeitgeist da coisa. A gente está passando esse momento, de repente, valoração desse tipo de visão. Agora parece que virou uma coisa... Eu queria que eu tocasse essa música que eu falei, eu lembrei agora dela. Deixa eu ver se eu... É que eu não sei a letra de cor, deixa eu olhar aqui. Acho que pode ser legal. Porque responde. Sim. É um pensamento meio sobre isso, assim. Deixa eu ver se vem, se você vai falando aqui. Na minha inteligência artificial aqui. Eu acho tão maravilhoso, porque, por exemplo, tem trabalho repetitivo que era pra eu estar fazendo e a máquina faz pra mim. Faz, tá ótimo. Não há nenhum problema nisso. Quando né? eu volto de um evento, por exemplo, eu vou fotografar um festival ou um show. O mais simples que seja o show. Eu chego em casa com mais ou menos ali, tipo, 800 a 1000 fotos, assim. Sim. E para você selecionar essas fotos e tudo mais. Aí agora eu recebi um e-mail de uma galera que fez uma inteligência artificial que ela seleciona as fotos. Ela promete dizer assim, as fotos desfocadas, olho fechado, essas coisas todas, eu tiro. Aí a gente passou a usar, não foi? A gente usou uma vez... A gente tem que dar um cheque, né? Agora não é perfeito. Porque às vezes o artista tá sei lá, falando de fotografia de show para músicos, né? Às vezes você tá de olho fechado porque você tá ali no momento e essa foto é importante sair, tipo assim. E, tipo, não é um erro técnico como ele vê, sabe? Então eu acho que a IA não tem uma IA ainda que vai
fazer uma coisa automática, um trabalho sozinho para você. Vai ser sempre uma ferramenta. Eu também estava assistindo um vídeo, a gente participou de um evento agora de inteligência artificial também. Esse evento foi massa. E aí eu cheguei em casa e fiquei noiando com isso. Aí eu sentei no sofá, fiquei olhando pro alto assim, será que eles estão mentindo pra gente também? Depois que a gente dá tanta informação pra eles, esse negócio vai conseguir mesmo, sabe? Sim. Não é de botar medo, mas é de simular uma emoção, não sei o quê. Será que vai realmente acontecer isso? Eles estão só deixando a gente saber da ponta do iceberg. Esse evento, a galera escreveu um livro em 1 dia e meio, velho. A galera fez uma plataforma lá que eles botam um tema e aí ficam vários intelectuais sobre o assunto comentando. Tudo anônimo. Você pode ativar o anonimato para ninguém saber quem foi que comentou alguma coisa e gerar uma discussão. Aí a inteligência artificial faz um resumo de tudo que foi conversado ali e a galera começa a comentar dentro daquele resumo. E aí a inteligência já vai montando um livro. Sim. E 1 dia e meio eles fizeram um livro assim, tipo, e todos eles... Aí tava Silvio Meira, tinha a galera do Neurotech, um monte de gente intelectuais dessa área de tecnologia. E assim, tipo, super satisfeito com o resultado do livro, assim, tipo, super coerente, o livro tudo todo certinho, assim, vai ser lançado. E aí, 1 dia e meio, velho, a galera escreveu essa parada. É doideira, né? Você achou a música? Achei. Boa. Eu nunca toquei ela assim, deixa eu ver se eu posso errar aqui, mas acho que o papo é a letra que é legal de você sacar. Tem um clipe, inclusive, feito com IA. Na internet, ele botou já pra tirar essa onda. São saborosos os frutos das plantas de PVC, resultado dos construtos das impressoras 3D. Será que o Tó tem futuro, assim como eu e você? Vai perguntar no escuro que não sabe responder. Pelo sabor do mistério, se somos grãos de carbono, feitos do mesmo minério, filhos do mesmo abandono. Não sei se sou uma máquina na ânsia de ser humana, ou uma centelha divina trocando a vida por grana. Nem sei se sou uma pessoa com tudo que isso carrega, algo que soa e ressoa, planta que assim mesmo rega. Se temos mesmo esse vínculo, nuvem que nada dissolve, se somos só como um cálculo, quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Se no Google tem de tudo, que rolem os metadados, pois desse jogo de ludo, com sonhos aquartelados, quando as ações despencarem e todas caem algum dia, seja por se carcomerem ou falta de poesia, o mundo irá numa gripe, como Esther disse há algum tempo. Pra que a nuvem se dissipe, só basta um sopro de vento. E quando vier o colapso e as plataformas ruírem, feito a paixão de Calypso pro desespero de outrem, no cemitério da Apple há de vir uma senhora com olhos de Shirley Temple pra varrer tudo pra fora, sussurrando feito oráculo no ouvido de Steve Jobs. Se somos só como um cálculo, quem é que enfim nos resolve? E quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Que foda, velho. Meio por aí, né? É. Quem é que nos resolve? Quem vai resolver? É tudo cálculo. Uhum. Então, assim, há tantas outras coisas, né? Então, eu acho que, na verdade... Que foda, velho. Não é muito tudo bonito. cálculo. É. E as pessoas querem fazer parecer que seja. E essa talvez seja a parte ruim da coisa. Agora, que a inteligência artificial é útil demais, né? Principalmente nessa lógica mecanizada que a gente vive, é necessária. Né? Por isso, Juliano, que tu é o cara mais citado aqui. Faz uma pergunta, traz uma música. É uma música. É. E aí eu veio uma curiosidade agora, assim, tipo assim.
Eu sei que teve música tua que foi gravada por Zélia Duncan, Eu por tenho um Elba. disco inteiro com Zélia, chama Aham, Pele Espírito. É aham. um disco dela de carreira com 15 parcerias nossas, né? Mas a gente tem bastante coisa gravada E por tu outras faz muito pessoas. arranjo, né? Faço produção, arranjo. Quais tu pode trazer com o violão, assim, os arranjos que talvez a galera conheça, mas não saiba que foi tu que fez? Coisa que eu fiz. Não sei. Isso é Me Martins. dê, né? Me De dê. Romero tem um. Né? Tem uma coisa engraçada que, falando de arranjo que eu fiz, a gente tinha um projeto que era a Orquestra Contemporânea de Olinda, né? Que é o nome Sim, que eu toco e sim. tal. E a Ed, que chamava Original Olinda Style, era o nome do show das duas bandas juntas. E a gente fez na época um arranjo para a Ciranda de Maluco. E eu fiz uma melodiazinha, que era essa, né? Que era a introdução da guitarra. E uma das grandes alegrias da coisa da música recente, assim, que me deu, foi que eu estava um dia em Olinda, assim, no Casbah ali, sentado, aí passou uma orquestra de Oséias tocando, parararararara, e o povo cantando. Aí eu fiquei, pô, virei domínio público, né, bicho? Viu, domínio Porque público. as orquestras hoje em dia tocam Aham. esse arranjo, e que era a frase da guitarra que Ivan do Espírito Santo, que fez o arranjo Aham, do original do Style, colocou nos metais, a gente dobrava. aham. É legal quando aí parece que cai num lugar, né? E já vem Como se junto com o É Na Moral. É, né? O É Na Moral! E aí já começa. né? É muito bom. É bom demais. Olha aí, eu não sabia que vocês Foi. tinham participação nisso. Diga aí, doideira, né, velho? Eu fico imaginando isso, velho. A pessoa fica ali curtindo. Teve uma menina do Brega Funk aqui também, Raíssa Dias, que ela foi a primeira pessoa, foi a primeira mulher a começar a colocar, como é que se diz? Ela faz Raíssa Dias, foda. Antes não tinha isso no Brega Funk, de você falar alguma coisa. Sim. Hoje em dia todo o Brega Funk já começa, né? Ela foi a primeira pessoa que falou isso. Ela disse que chegou num lugar assim e tinha tipo umas 2.000 pessoas no evento. E aí, quando ela cantou, Marley no beat, mais uma que explodiu. Aí todo mundo, mais uma que explodiu. Ela ficou, fui eu que fiz isso, sabe? E ela tá meio ali que A música tem essa coisa. às vezes, invisível, né? Sei lá. são as pequenas recompensas. É. E a gente sabe que às vezes as coisas vêm de um lugar. É legal quando elas voltam para o lugar de onde vieram. Né? Aham. Assim, a gente meio que é antena das coisas. Então, quando a nossa antena cria uma coisa que a antena do mundo absorve também, acho que é massa. A coisa do hit, né? Uhum. Quando o hit é hit mesmo, porque tem hit que não é hit, né? Tem hit que avisa que ia ser hit. Aham. O hit pressupõe é porrada ali, né? É assim, né? Aham. Aí tem uma coisa, ei, vai ser hit. Essa aí não é hit. É outra coisa. Hit é quando é hit, quando bate. O nome tá lá. Quando não bate, quando avisa que vai bater, não é hit, pô. Né? É outra coisa. A minha visão, assim, pelo menos é coisa, assim. Eu acho massa. Mas eu acho massa essa coisa da galera. É porque eu vejo muito essa coisa de, ei, vai ser hit, vai ser mais uma que vai explodir. Lá vem o hit. A música do carnaval, né? Abaixa que lá vem o hit. Lá vem ele passando por cima. Eu acho massa quando a galera tem essa. Como é que eu posso dizer a palavra? Repetir, né? Que é hit e aí fica na mente da galera. É feito. A pessoa ia naqueles programas, né? Do domingo, daquele rapaz que apresentava lá o Faustão. E aí ele dizia: 200 milhões de cópias vendidas, como? Que o disco está sendo lançado agora. A nova música de não sei quem. Não era. O disco de ouro. Mas é aquela coisa do efeito manada, né? Você criar uma situação que, olha, a música vai. Eu nunca parei pra pensar nisso. Como é que acabou de lançar? Nova música de não sei quem aí. 80 milhões de discos vendidos. Como? O disco saiu agora, vai sair agora, ainda vai sair às vezes. E já estava com. Não, tá errado isso. Então, mas era uma coisa de provocar uma situação. É o negócio da celebridade. Aham. É de forçar uma situação de que você soe como. E esse modelo. Porque é isso. Aí, quando a indústria, o mercado se desfaz, surge essa coisa que é uma espécie de pirataria da indústria. Uma indústria pirateada, né? Que usa os mesmos mecanismos da indústria falida para criar um negócio que ela acha que é novo. Mas deixa eu te dizer uma De validação, né? Oi, desculpa. pirataria. Quando você tá lá, o cara do carrinho, pelo menos Sim. antigamente, né? Quando eu era mais jovem ainda. Aí o cara tá. Véi, eu achava que era um pouco de sinônimo de sucesso.
Assim, Porque você tá lá sendo pirateado e a galera indo atrás, que tem muita gente que realmente não tem condições de comprar um Sim. álbum, um CD e tal. sim. Não é não? Eu escutei músicas e músicas. Eu também comprei muito pirata. É tipo assim, Ele tinha o CD pirata de Massacration, que ninguém tinha. ninguém Pra tinha. piratear Massacration, Eu aí cheguei e eu comprei no Ibura. Tinha um cara Ah. passando assim, aí eu parava ele assim, deixa eu ver o que é que tem aí. Aí, Uhum. porque eu ia nas coisas mais inusitadas, Sim. a capa mais estranha. Às vezes era um brega que Uhum. eu, porra, que foda isso aqui. Aí, Massacration, aí eu peguei assim, aí, R$ 5 na época, eu ainda lembro. Tudo era R$ 5, né? Aí tem que comprar uns 4, porque 3 não ia funcionar, né? É. Você comprava vários, chegava em casa, ou era outra coisa, né? Gravada, às vezes acontecia, né? É. Aí, É. quando eu cheguei, todo mundo queria tirar a cópia do meu CD pirata. Eu disse, não Foi. pode, vai que estraga. Ninguém tirava. Minha, É. não é meu, oxi. Não, o negócio da. Eu não sei se isso é um. Eu vou. Por exemplo, o Cordel lançou aquele primeiro disco. O primeiro mesmo, que não tem. Da capa vermelha, né? Da capa que tem vermelha. baneiras. Eu sei a batalha dos caras de gravar o disco e tal, todo o processo. Aham. Anos e anos de espera e tal. E eu comprei um pirata. Eu tinha o disco original, mas eu achei tão engraçado que alguém tivesse feito um pirata do Cordel que eu acabei comprando. Porque eu achei aquilo absurdo, assim. Quer dizer, de alguma maneira, o problema da pirataria é que quando ela faz isso em larga escala, quando o cara pirateia Ray Conniff, Uhum. que vendeu 1 bilhão de discos, aquela pirataria ali, para aquele projeto, que é uma coisa que já acabou, Uhum. acabou não, que Ray Conniff durou muito tempo ainda, mas assim, bastante tempo, submerecidamente. Mas aquela pirataria não afetava ele diretamente. Exatamente. Mas para uma banda feita Cordel, que ralou e que tal, afetava. Total. Entendeu? Então, depende. Aí é que tá o lance do sucesso. Depende aí, de onde você está batendo, em quem você está batendo. O problema é que o sistema não perdoa. Como é que chama? O pop não poupa ninguém. O pop não poupa ninguém. Então, assim, aí né, a coisa vai de um jeito e foi, né? Isso chega numa questão que eu já perguntei isso a algumas pessoas que vieram aqui, que também trabalham com música, que é o seguinte, o músico, ele tem que ser só músico ou ele tem que ser o cara do business também? Tem que ser... Não é essa exatamente a pergunta. Foi uma trend até na época, assim, um viral. O artista, ele tem que ser empresário, o artista ele tem que saber de marketing, o artista não sei o quê. Como é que tu vê essa visão? Eu acho que existem músicos que são grandes empresários. Uhum. E até a própria semântica da frase, músicos que são grandes empresários, coloca músico no lugar e grandes empresários em outros. Uhum. Então, e existem músicos que são grandes músicos. Existem grandes empresários que são grandes empresários e que não são músicos. Uhum. Existem grandes empresários que não são músicos e fazem música. Existem grandes músicos que são grandes empresários e não são músicos. Né? Ou grandes empresários não são grandes empresários. Então, existe as duas coisas. O que me incomoda é a obrigatoriedade da coisa. Uhum. Eu acho que tem artistas que eles fazem muito bem sua arte e que não têm obrigação nenhuma nem de ser grandes empresários, nem de estar adequado a um tipo específico de formato, de horário, de show, de tempo. Você conhece a Águida? A Águida é uma artista incrível daqui. Vou trazer ela aqui, vou dar uma grande entrevista. A Águida, para mim, é uma artista que não cabe... Eu gravei o disco dela, produzi o disco dela. Uhum. Mas foi muito difícil gravar o disco porque ela não cabe numa... Tem que inventar uma mídia para a Águida. A gente adapta ela para o CD. Uhum. Mas a arte dela é temporal. Como toda arte, na verdade, é e deveria ser. Você falou do negócio... É temporal. Porque a arte é uma coisa que se escreve no tempo. Uhum. Você falou do livro que foi escrito em um dia. Uhum. Eu, assim, sendo bem sincero, eu não tenho interesse de ler um livro que foi escrito num dia. Porque eu acho que o conhecimento e o formato de apreensão depende do tempo. Então, assim, um artista, ele para mim se formar, porque arte é, de alguma maneira, expressão de uma vivência. E vivência é vida. E vida é tempo. Então, o tempo que se vive, o quanto se dá para a vida, é o quanto a arte, que ele retorna para você em arte, é como você sintetiza esse processo. Então, a música é uma arte temporal. Você não pode ouvir 10 discos que duram 40 minutos em 1 minuto. Uhum. Você não pode. Você tem que esperar 40 minutos. Porque eu dou até um curso de composição que eu falo isso. A música é o tempo bordado. Você está bordando o tempo.
Você está aproveitando o seu tempo, você tá tornando o tempo mais sublime, não é bem a palavra, mas, sabe, você tá, é isso, desenhando, riscando no tempo. Sim. Até porque a música também não existe, é um negócio da atmosfera. Você escuta porque eu estou falando aqui, está batendo até o ar aí, mas a música, a princípio, não existe. Então, é o ar bordado, é o tempo bordado. Precisa desse tempo, né? Então, um artista, ele se forma com o tempo. Precisa disso. Assim como outras profissões também. E, não sei, acho que o produtor é outro trampo. Mas tem artistas que conseguem fazer as duas coisas, e muito bem, e se relacionam com aquilo. De alguma maneira. Eu não critico. Agora, eu não gosto, me incomoda um raciocínio que é muito do final dos anos 90, começo de 2000, que é esse. O artista tem que ser produtor, tem que ser produzido. Não. Eu não quero que... Eu não queria, de jeito nenhum, que Miró tivesse que redigir texto para botar projeto. Total. Eu quero que ele escreva o que ele escreva. Ele pode, e talvez até ele escrevesse muito bem o texto para projeto. Eu não sei. Mas, assim, tem um lugar da marginalidade. E aí a palavra marginal não vem sem nenhum peso de negativo. Sim, marginal sim. no sentido do que está à margem, do que não se mistura no leito, do que não segue a correnteza, do que muitas vezes está parado num lugar, mas que, na verdade, está inventando seu próprio lugar. Então, o lugar da marginalidade da arte, no sentido de margem, ele é importante também. Não seguir o fluxo. Porque se todo mundo segue o fluxo, não tem margem. Né? Então, assim, você fica meio sem parâmetro. Acho que esses artistas que se colocam nesse lugar são os que determinam os caminhos. A margem é que determina os caminhos. Não é o rio. O rio segue a margem. Né? E esses artistas que determinam os caminhos é que, a mim, pelo menos, esses são os mais interessantes. E esses são os que mais me interessam. São mais interessantes, mais me interessam. São os que costumam me tocar mais, sabe? E geralmente são os pontos de lança. É quem vai na frente. É quem diz, eita, não é aí não. Vou gravar em casa agora. Aí todo mundo, eita, grava em casa. O que vem depois daquele primeiro acaba sendo fluxo. Aí vai chegar outra pessoa e vai dizer, não, vou fazer agora minha música numa pedra. Aí agora, eita, pedra, tudo numa pedra. Então, acho que os grandes criadoras, são essas pessoas que criam esses lugares, esses universos, esses lugares. Então, o artista pode ser um bom produtor? Pode, mas não obrigatoriamente. Eu acho que ele tem que ser. Há que se entender. E também produzir é um trabalho. Tem uma hora também que o produtor ele perde nisso. Sabe? Acho que existem grandes produtores que fazem aquilo de uma forma muito assim, bem feita, sabe? Que estudam aquilo a fundo e que essas pessoas também merecem seu lugar e seu espaço. E muitas vezes eu vejo artistas entrando nessa seara e que não tem mesmo o tempo, ou a capacidade, ou a expertise de fazer aquele trabalho, né? Eu fico adoecido. Eu caí nessa cilada uma vez disso que tu falou de números, por exemplo. Porque tem essa questão de produção, aí tem a questão do cara ter que entender agora. Meu irmão, eu vi uma dica, o cara fala assim, você é músico, uns negócios de patrocínio desse, de vez em quando aparece pra mim também. Aí eu fico pensando assim, aí perdeu dinheiro, porque veio pra mim, eu não quero viver de música. Aí se você é músico, você tem que saber que o algoritmo do Instagram mudou. Eu disse, caralho, por que tem que saber, velho? Eu fico viajando nessas coisas. Assim. Eu acho que é importante você se dar bem com as tecnologias. Não, sim. Mas isso aí não... Mas isso, não tem... Não é que... Se você acha que... Se você diga assim, se as pessoas acham que publicar um vídeo de 12h e outro de 6 é ser produtor, aí então... Não, claro. Tá ruim de conceito, porque é só isso. Foi só um complemento a fala também. Eu escuto muito assim, essa coisa do coach, né? Coach de sucesso, né? Pô, se o cara sabe tanto, por que ele não faz? Eu escutei um dia desse, uma pessoa foi gravar um negócio, a pessoa disse assim, põe esse violão meio não sei quem, abafadinho assim, se tu fizer esse violão, é pra tocar no rádio. Eu disse, eu posso fazer o violão abafadinho, mas vai tocar no rádio? Porque pra mim é fácil fazer. Agora, só se eu fizesse violão... Porque só isso já faz tocar no rádio. Porque se for, eu faço, não tem problema. O problema é que ninguém sabe. Ainda bem que ninguém sabe. Não é? Então, essa tese de que, não, vou fazer assim, vou botar música com não sei quantos minutos. Aí aparece, na época mesmo dos singles, sei lá, aparece o Queen da vida e faz uma música de 7 minutos, 8. E aquilo que é o diferencial. Aquilo que torna a música interessante. Né? Então, e tem outra coisa por trás disso também, dessa coisa do coach, que é imaginar que o público
que essa massa disforme que a galera chama de público, que não é uniforme de jeito nenhum, que isso é estanque. Ou seja, que as pessoas são burras. Eu não vou... Cara, eu acho isso também, velho. Você tá achando que Eu- a galera de boa? Claro, eu não sei o que as pessoas querem, nem quero saber. E a melhor forma de eu respeitar o meu público, até meu público é uma coisa muito também difícil, o público. A melhor forma de eu respeitar o público é não respeitando. No sentido de não quero fazer algo para agradar essas pessoas. Farei o que para mim porque é isso. O artista, enquanto antena, enquanto síntese da coisa, e aí não vai nenhum egolombra nem nada, porque eu estou interessado também no que os outros... Porque para mim, o artista, os artistas são como árvores, né? Que sintetizam o solo. Não é à toa que você vai comer uma fruta, as frutas da estação são o que seu corpo necessita naquele momento. A terra lhe dá isso. Se é para ter uma coisa mais cítrica, é a época da laranja. Porque você precisa daquele frescor, de repente. Sim. Né? Então, eu acho que os artistas têm esse papel de serem esses eixos. Se eu, enquanto artista, olho para o público e acho que que eu sei o que ele sabe, eu estou tratando ele como uma parede. Que eu... Não. E às vezes até, pelo efeito manada, isso até existe um pouco. Né? Assim, existem pessoas que tendem mais para um lado e para o outro. E essa é a parte que me angustia nesse momento que a gente está vivendo artisticamente, sabe? Eu queria, a minha vontade, a minha utopia, né? E eu sei que que isso é totalmente utópico, que não tem a menor razão de ser, é apenas uma coisa minha interna, que fosse o oposto. Se você ouvir uma música, sei lá, na plataforma digital, que você nunca mais ouvisse ela, que você ouvisse outra. E não parecida, completamente diferente. Porque conhecer outras coisas alarga o horizonte mental. E aí, um horizonte mental alargado ou propício à possibilidade gera seres humanos que acho que interagem de maneira melhor uns com os outros. Enquanto que uma mentalidade estreita, que é aquela coisa da bola, que fica ali sempre naquele mesmo lugar da bolha, eu acho que isso é redutor. Acho muito triste que, às vezes, as pessoas... acontece muito compondo, às vezes acham uma palavra, sei lá, simbiose. E aí, às vezes, um parceiro, uma parceira, alguém que eu estou trabalhando, ou um produtor, chega e diz, não, mas essa palavra é muito difícil, as pessoas não vão entender. Eu disse, não. Assim, quer dizer, eu não vou dar às pessoas a possibilidade de entender isso. Pois é. Quer dizer, eu vou tratar as pessoas... Eu não sei se as pessoas não sabem ou não sabem. E se não sabem, podem saber. Por que não podem saber? Então, reduzir... Me entristece que pessoas que eu conheço são incapazes de ouvir um certo tipo de música ou ter acesso a um tipo de arte plásticas, ou de vídeo, ou de filme, e não assimilarem aquilo porque não tem os quadradinhos que completam sabe, o quebra-cabeça. Porque esse quadrinho não foi dado a elas. E não só não foi dado, muitas vezes foi negado. Eles não tiveram acesso por imposição de um poder aquisitivo. Falei muito agora, né? Mas foi massa, é isso. Concordo Por exemplo, totalmente. eu fico pensando, isso que você falou, né? Vou dividir aqui em duas vias. Tem um lado biológico também, né? O ser humano, às vezes, ele quer uma repetição. Ele quer uma... E aí a galera vai lá e aperta nisso. Mas quando é bom e quando não é muito complexo essa discussão. Você não... Pra mim, chega uma hora que você não sabe mais o que é bom e o que não é. E mais adiante, começa a não importar mais ser bom ou não ser. Né? Então, eu creio que a pessoa pode ter acesso a um estilo de música, sei lá, o cara gosta de country. Mas, assim, por que esse cara do country ele não pode ouvir Moshiba? Porque ele não pode ouvir Tortoise? Aí depois ele escolhe, eu quero country. Prefiro country hoje, mas aí de repente hoje eu estou de tal maneira mais reflexivo, vou ouvir Radiohead. Sabe? Porque o ser humano ele é variado, mas a indústria, e não de música, o sistema capitalista, ele tende a compartimentar as pessoas. E para caber no quadradinho tem que ser quadrado. E aí, então, acho que há uma tendência, entende? Do capitalismo a cada vez mais criar essas caixinhas e colocar você nessas caixinhas para que você possa comprar. Porque, no fim das contas, é meio Matrix, né? A gente o mercado, a mão invisível do mercado, olha para a gente como sendo aquelas pessoas que estão ali alimentando a máquina, né? Que estão ali somente
comprando aquele material e você trabalha todo dia para comprar aquele negócio. É número, pô. Se você botar assim, por exemplo, tá no Spotify, já aconteceu isso comigo, eu já tinha visto isso em algum lugar. Dá um bug no Spotify às vezes que não aparece seu nome, aparece seu número. Porque no final das contas é isso que a gente velho, pra eles, assim, um número, um código, assim. Ó, o código tal, tá escutando isso, isso e isso. Então vamos mandar isso aqui pra ele. Eu tenho outra música que fala disso também, viu? Qual? Com Publius. Com Publius, sabe Publius? Tem que vir aqui também, Publius. Grande artista, grande música. Não importa, mas não... Deixa eu ver. Como é que é, meu Deus? Não importa, poeira quando assenta ainda é só poeira. Estrela que não brilha, nem a noite brilha. Embora o tempo passe, a memória fica. E não importa o quanto eu não disse, só as coisas ditas merecem ser ouvidas, mesmo que às vezes palavras quando escritas soem mais bonitas. E não importa o quanto eu repita sempre, volta essa dízima infinita, mais um número, mais uma vírgula, mais um número, mais uma vírgula, mais um número, mais uma vírgula, mais um número, mais uma vírgula. Repete até o fim, né? Não, mais um número, mais uma vírgula. Teve um momento. Ele simplificando a música. Maravilhosa. Teve uma. É com Publius, um grande artista daqui. Massa. Irmão, meu maior parceiro em quantidade, a gente tem muita música. Que massa. Composta. Teve um momento que foi muito importante, aí já falando um pouco da Reverbo, que foi Macuca das Artes. Não, Macuca das Artes, 2019. Sim. Que tu falou agora, aí repete. E aí eu lembrei, porque a gente tava numa situação, acho que era política, né? Um pouco complicada para a parte artística. E aí vocês mandaram Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Que foi Mas aqui. soltaram ou não soltaram? Depois desses anos. A Reverbo? Não, a Reverbo não. Não. A galera, no final das contas, soltaram. Sim. Isso que era que soltaram ou não soltaram. Porque tem porque teve outra galera que fez também, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Muitos compositores, Lucas Santana fez uma também que usa isso. Lucas Santana é massa também, eu gosto de Lucas. E aí rolou um meme depois. No final das contas, a galera soltou. Chegou na pandemia, teve que soltar. Tem que soltar, né? Catarina já fez uma também, assim, uma coisa bem legal que ela fez, um grafismo, usando isso. Teve essa importância de você, pra música, né? Voltando assim, falar disso. Eu achei massa que vocês se juntaram, essa coisa da colaboração, né? De vocês estarem juntos, assim. É uma forma de vocês, no caso, se manterem ali de pé, ou qual o sentido real da colaboração na música? É o 100, né? Número 100 serão 100 horas, né, de conversa, né? Vários episódios, né? Dividir vários episódios. Já faz quanto tempo que a gente tá aqui? Faz 1 hora. 1 hora? 1 hora, pô. Então temos mais 99 ainda. Vamos entrar em Reverbo. Não, a Reverbo... Assim, quando a galera brinca, não pode ficar à vontade. Vamos. A Reverbo é o seguinte, é pra falar mesmo? Assim, dou-lhe, né? Pode dar ali, não tem problema não. Pronto. O que acontece? Quando a gênese toda, eu já contei a história várias vezes, vou ter que contar, porque eu vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. Mas a gênese toda é a seguinte. Eu já vinha de processos, de tentativas de processos coletivos de diversas naturezas, desde grupos que se juntaram para desenvolver um CNPJ para poder botar projeto, a grupos que se juntaram para ocupar um determinado lugar, sabe? Várias experiências coletivas.
Eu tinha ido fazer, na época, uma série para Globo. Estava no Rio, na época, muito lá e pouco aqui. E ainda que antes de ir para o Rio, eu comecei a perceber que haviam pessoas se aglutinando. Já havia uma coisa acontecendo na cidade, que eu acho que ainda existe isso, num certo nível. É. Então, é que é normal também dos ambientes criativos, né? Sim. Mas, especificamente, esses que eu via eram muito ligados à canção. A coisa do violão e a canção. Ainda que eu visitei alguns shows, fui em alguns lugares, conversei com algumas pessoas. Mas quando eu estava no Rio, senti muita falta de poder estar um pouco mais perto. Quando eu voltei para cá, eu senti que alguém tinha que apresentar uns aos outros. Que doideira. Porque eu via, talvez por estar de fora e por ser de outra geração. E por trabalhar com todo mundo. Mas na época eu não trabalhava. É isso que eu estou dizendo. Eu não conhecia muito pessoalmente. Mas quando teve a coisa lá da Globo, que deu uma visibilidade, eu acho, algumas pessoas encostaram, chegaram perto. Até para trocar ideia, para conversar, para entender e tal. E eu gostei disso. Hora nenhuma eu repeli a aproximação. Sim. Eu achei interessante que viessem. E alguns eu fui atrás. E alguns que vieram me apresentaram outros. E outras e tal. E a gente foi desenvolvendo isso. Eu fiquei muito tempo, quase um ano, gostando disso. Indo e entendendo que havia... Pô, tu trabalha com composição. Não tem coisa melhor do que tu tá na tua casa, liga um cara pra tu, PC Silva. Fiz uma música agora. Pá! Aí, adeus, obrigado, expõe. Porra do caralho essa música. Eu fiz hoje. Sabe? Então, assim, é muito fértil, né? Isso desenvolveu muito. Mas eu não sabia... O que eu faço com isso? Né? Precisava fazer alguma coisa. Eu tinha, na época, uma pauta no teatro, no Hermilo, numa quarta-feira. E aí chamei a galera e disse, bicho, vamos fazer um show coletivo. Quando eu era uma pirraia, eu ia num sebo chamado Admirável Sebo Novo, ficava ali atrás do Mustang. Que nome maravilhoso. Era de Pedro Américo e Israel, eram os donos. E eu ia muito lá porque tinha os livros antigos e tinha uns negócios chamados suplemento cultural, lembra disso? Que era do Diário de Pernambuco. Ah, sim, sim. E que vinha encartado no diário. Ele lá tinha uma coleção de suplementos culturais, que vinha desde, sei lá, de quando? Começo dos anos 80. E a história da música pernambucana, ou da arte pernambucana, arte plástica, estava ali, da literatura, naquela estante. E eu lia muitos suplementos, e lia outras coisas também. E lá tinha um radiola que você podia ouvir os vinis, colocar o vinil para tocar. Então, num desses suplementos culturais, eu vi uma foto, que é assim, essa é a geração 80. Aí tava Zé Rocha, tava Luciano Padilha, tava Sonia Sinimbu, não sei quem, uma galera. E falei os nomes aqui, que eu não sei se estavam exatamente mesmo, mas era uma foto grande. Sim. De pessoas que eram aquela geração ali, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu queria uma foto assim, dessa galera. Mas como é que eu junto a turma? Eu pensei na época em fazer um show que fosse tipo um open bar de canções. Você entrava, alguém carimbava na sua mão, ficava a porta do teatro aberta, umas almofadas, e você entrava de manhã e as pessoas ficavam tocando ali o dia todo. Aí eu elenquei 60 artistas. E cheguei na reunião com a galera, nessa mesa, com essa ideia. Que obviamente disseram, você tá doido. Para começo de conversa, não poderia deixar a porta do teatro aberta. Simples, né? Porque tem ar-condicionado. É uma coisa mais básica. E outra que era meio inviável mesmo. Mas era a ideia original que veio. E aí, a gente conversando, nós vamos fechar nesses 12. Que, no caso, 2 não puderam estar, que foi Igor e Flyer, porque foram para... Estavam, na época, indo para a Europa, fazer uma coisa na Europa. E ficamos 10. E fizemos esse evento lá, a primeira Reverbo, e deu muito certo. Deu muita liga. Logo depois fizemos a segunda... Aí já acrescentamos mais gente e aquilo foi acrescentando. Hoje estamos em 28. Sim. Não está nem perto do que eu queria, mas é o que é possível. Eu queria todos. Se eu pudesse colocar todas as pessoas da música de Pernambuco no palco, eu colocaria, mas eu não consigo. E isso é uma questão que, inclusive, suscita uma série de outras questões de diversas naturezas, de quem está dentro e de quem está fora. Porque essa noção de dentro e fora ficou meio esquisita também no meio da coisa. Me incomoda um pouco, mas... Bom, mas a vontade era essa. Porque não era uma coisa... Qual é a ideia da Reverbo?
A ideia é... Uma vez eu estava numa escola em Garanhuns e vi uma frase: nenhum de nós é melhor do que nós todos juntos. Né? É meio que por aí. E acho que tem uma coisa no coletivo, no processo coletivo, que é uns aprendem com os outros. Isso. E se desenvolvem uns com os outros, né? Então, assim, você falando hoje, por exemplo, da perspectiva de hoje, de agora, depois de 8 anos, quase 7 anos de iniciado o processo, é fácil você apontar uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra. Mas pense, primeiro show de Almério já foi comigo tocando. Pelo João Recife, estou falando. Ele já tinha uma carreira consolidada, tinha feito um Abrir pro Rock já. Mas o show dele sozinho, de bilheteria, foi no Terra Café. O primeiro. Éramos eu, ele e Felipe Murassali na flauta. Éramos nós 3 no palco. Martins não existia ainda, solo. Existia Massa. Como tinha banda a Sagarana, Massa. a Massa, mas ele não existia. Então, a realidade, que era foda, banda foda, toda, né? Os amigos. Eu participei com eles, só um adendo rapidinho. Eu participei com eles no pré-amp. Eu tocava numa banda chamada Sons de Varanda, eu tocava. E aí, um dia antes, eles tinham me chamado pra filmar a parada deles lá no Grava. No Grava? Foi no Carranca? Acho que foi no Carranca. Que fica ali na... Enfim. Aí eu falei pra eles assim, falei pra galera, vou falar uma coisa pra vocês. O pré-amp já tá ganho já, velho. Vai ser a banda massa. Banda foda. Aí eu falei pra Amarelo, vocês vão ganhar esse. Quando eu vi, eu assisti o show deles, vocês ganharam esse daí, velho. Vocês ganharam. A gente ganhou o baixo. O segundo lugar ganhava um baixo. A gente ganhou o baixo. Mas você vê, nesse pré-amp tava Massa, tava o Banda Voou, né? Banda Voou. Tava o Araçá Blue, Marcelo Rangel, né? Que tem integrantes que hoje em dia fazem parte da Reverb. Quer dizer, ou seja, essas bolhas elas já estavam acontecendo. Sim. Esses encontros eles já estavam. Talvez a minha função nisso, a minha ação nisso, né? Ação, foi unir as pessoas, apresentar pelo menos. Então, algumas pessoas se encontraram ali dentro da Reverb, né? Alguns artistas e tal. E acho que essa coisa do coletivo propicia isso, propicia que você veja coisas nos outros, coisas que você tem interesse, coisas que você não tem interesse. Então, você vê aquilo acontecendo no palco, é muito enriquecedor. Sempre esse exemplo, tipo, eu quero essa roupa, eu gostei dessa roupa, funcionou isso, não funcionou, né? E você pegar artistas de diferentes matizes, como hoje em dia são os 28, as 28, eles, é muito rico a gama de possibilidades, sabe? E tem outro dado nisso. Eu sou de Goiânia, Mata Norte. Mata Norte, né? Eu sei o que é estar na sua cidade e acontecer uma coisa que um show no Clube Internacional, que para uma pessoa que mora, sei lá, aqui, por exemplo, nós estamos... uma besteira. É uma besteira, eu vou ali, eu moro no Ibura, eu vou ali, assisto o show e volto. Eu sei o que é estar no lugar e não poder ir. Porque na minha época, inclusive, não era nem duplicada a BR. Então, isso provoca muitas coisas. Inclusive, aumenta muito algumas coisas e diminui muito outras. E, costumeiramente, aumenta muito o que é de fora, por conta dessa... E diminui muito o que é de dentro. Então, é muito angustiante o processo de desconstrução do artista do interior com o passar do tempo. Então, eu vi muitos amigos meus morrerem lá, morrer mesmo, fisicamente, e morrer artisticamente. Assim, porque não tiveram grandes artistas, que só faltou alguém dizer, ei, cara, você é legal. Que ninguém nunca olhou para aquela pessoa e disse, sua arte é relevante. Então, a Reverb passa por isso também. Porque tanto eu sou de Goiânia, como Méria de Carpina, minha esposa, minha companheira, que é totalmente, que podia estar aqui falando também junto comigo a mesma coisa. Vai vir. Pronto, que ela é totalmente parte, tanto quanto eu, outras pessoas. Apresenta o programa, o videocast Espalhando Brasa do Pasto Frevo. Ela mesma, vai lá e assista, que está lá. Vai lá, galera, assista o Espalhando Brasa, que é maravilhoso. Pronto, aí tinha um pouco isso também, sabe? Tem, na verdade. E eu tinha essa ambição de que essa pessoa que vinha para cá e participava da Reverb, quando voltasse para lá, voltasse modificada e, de alguma maneira, também contribuísse para uma disseminação de uma ideia naquele lugar. E eu sinto em alguma instância que isso aconteceu. Eu percebo outros coletivos acontecendo. Sim. Então, seja por concordar ou por discordar da Reverb,
que tudo, na verdade, é movimento, tanto né, a oposição quanto a posição, Aham. de alguma maneira mexeu com o ambiente. Sim. Né? E acho que nisso a gente já é Tá. vencedor, Virou né? um fluxo, né? Virou fluxo, virou fluxo. E eu gosto. E me emociona sempre. É um ambiente criativo muito legal, né? É uma experiência sociológica de Uhum. aprendizado. Acho que todo mundo que está ali sai modificado de alguma forma. E é isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu esqueci até a pergunta que tu tinha feito, que eu entrei na coisa da Reverb. Eu tinha perguntado só a importância do... Mas tu respondeu certinho. Qual foi a importância da colaboração na música, assim? Sim, de sim. você? Eu não acredito em música que não tem colaboração, para começar a conversa. Aham. A gente ganhou esses quadrinhos, ó. Que eu acho muito legal. A próxima revolução será colaborativa. Perfeito, é Tem isso. ali, o amor é o elo que nos une. É Porque isso. o une tá coberto. Vou botar aqui até pra frente. Perfeito. Fiquei. Pronto. Pra gente finalizar, eu tenho mais 2 perguntas. Não vou fazer 99 horas, não. Vamos fazer 98,5. Graças a Deus. Também, com um tempo desse, né? É. Quem se não citasse, a Juliana Holanda, ele tá pensando também. É porque, Renan, a gente fez cada minuto de cada citação sua. Ah, foi? Não, 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 né? tô zoando. Era... Ia ser engraçado, ia ser engraçado. Podia ter pensado isso antes. Não era. Se tu fosse dar não é bem uma dica, mas uma orientação para uma pessoa que quer ingressar nessa carreira de música, qual a orientação que tu Não daria? aceitem orientações. Ninguém. Não me siga, estou perdido. Não, é porque é muito complicado você. Porque eu não sei como é. E nem quero saber. Sabe? Esse controle que algumas pessoas querem ter disso, daquilo outro. Isso é uma coisa de. Está em outra instância. Uhum. Né? Eu acho que ter controle sobre um processo de produção é matar ele. Ele tem que ser vivo. Né? Eu aprendo constantemente com as pessoas que a própria Reverb, para mim, eu agradeço muito a todos que estão ali comigo, sabe? Porque me ensinam todos os dias. Quem lhe disser que sabe, está mentindo, não sabe. Ou é muito limitado, ou tem muita má fé, porque não dá para saber. Nem é para saber. Sabe? Eu não posso pensar como porque não é uma coisa contábil. Uhum. Faça assim, vai por aqui, vai por ali. Isso não existe. Agora, o que eu posso dar de dica é viva as suas coisas. É que a sua arte seja produto da sua vida, das suas experiências. Uhum. A sua experiência ela não é menor do que a experiência de qualquer outra pessoa. Você não precisa copiar alguém, ou uma tendência, uma coisa e tal, porque aquilo não existe, entendeu? Assim, aquilo é só uma nuvem, como diz a música. Então, é isso. A arte pode ser o seu depoimento de vida. Acho que um pouco é isso. É a peça que você coloca no tabuleiro. Então, se já tem uma peça, por que eu vou colocar a mesma peça? Uhum. E eu sei que cada pessoa é uma. Porque cada pessoa é uma mesmo. Cada pessoa tem uma experiência diferente de vida. E quando eu entrei aqui, quando eu entrei aquele portão de entrada ali que você entra, eu fiquei pensando, mas tem muitos Recife, né? Assim, eu nunca imaginei que isso existia. Aqui, eu nunca passei aqui. Tem uma casa de Brenan aqui dentro. Olha pra aí, que loucura. Então, assim, eu olhei, pô, que lugar louco. Nunca imaginei, assim, pô, será que eu moraria aqui? Nunca imaginei um lugar desse, assim, tão longe do meu lugar. Isso é bom, né? Então, eu quero ver um artista que me mostre isso. Outras casas, outras coisas, né? E me entristece quando eu vejo as pessoas... Esther Liu, que é minha cunhada, que é escritora, que também tem que vir aqui, ela usa uma metáfora que é a coisa mais triste na arte. É uma ferramentazinha que tem, acho que é no Word, que é diminuir para caber. Né? Então, eu acho muito triste quando eu vejo pessoas se diminuindo para caber. Sabe? E achando que precisam caber em algum lugar. Então, não é para caber. O grande artista, ele não cabe. Então, se cabe é porque tem alguma coisa errada.
você está fazendo alguma coisa errada. É verdade. Então, assim, acho que não é para caber. Acho que você tem que ser o que você é. E o conselho que talvez que eu dê para uma pessoa que esteja começando é isso. Não caia nessas armadilhas. Pule essa etapa. Entende? Porque uma pessoa que está... Se agora está rolando... sei lá, a tendência que tiver... A tendência agora é música celta. Daqui que você aprenda música celta. Que você grave música celta. Que você divulgue música celta, a coisa já foi para outro lugar. O fluxo já andou. Então, em vez de você perder tempo da sua vida, que tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, tentando essas coisas, ache o seu próprio rio, faça a sua própria coisa, né? Assim, porque viver de música não é diferente de viver. É a mesma coisa, né? Né? Eu vou botar outra letra aqui, já que está aqui. Eu não vou cantar, não, se eu for ler, porque... Canta, pô, pra gente... Não, eu nem sei tocar ela mais. Não me lembro. O Mário gravou, deixa eu achar aqui. Mas é isso, eu acho que esse é o conselho, se é que se dá conselho, né, para alguém. Não aceite conselho de ninguém. É isso. Olha aí. Entendeu? Eles não sabem o que dizem. Ó, é uma letra, uma música que eu fiz há um tempo atrás, quando uma amiga faleceu, Sanai, uma amiga minha. E sempre quando uma pessoa próxima da gente termina o seu processo aqui, né, e tal, eu acho que a gente fica pensando no nosso próprio também, das pessoas ao nosso redor, né? E eu lembro que foi na hora, assim, aconteceu, soube, peguei a caneta e escrevi inteiro. E acho que é um pouco isso também. Almério gravou, depois que o Almério grava uma coisa, você não pode cantar mais, porque só ele pode cantar, porque ele coloca a música em outro patamar, né? Inclusive, então, eu tenho que trazê-lo aqui. Traga, porque é um gênio, né? Mais uma pessoa pra falar de Juliano Nando. Almério, nossa, meu irmão, né? Vai ter que voltar no episódio 200 pra... Aí essa letra que diz assim, chama Por Que Você? Almério gravou e Letícia Sabatella gravou também. Fala assim, o que você está fazendo da vida? Para onde você vem? De onde você vai? O que você não vê? O que você quer ver? O tempo que se foi não volta jamais. Por que você compra esse apartamento tão pequeno? Por que você vive essa vida de plástico? Por que você gira essa roda sem eixo? Por que você cultiva esse câncer diário? Por que você não tenta de outro jeito? Por que você acorda tão cedo? Para que essa pressa sem alma e esse jeito de viver morrendo? Aonde essa rua te leva? É certo que o sangue se espalha. Por que essa cama de pregos? Para que essa atitude canalha? Por que você não acorda tranquilo? Por que junta tanto dinheiro? Por que você não desliga esse rádio? Por que você não larga esse osso? Para quem você abana esse rabo? Por que essa azia lhe queima? Por que você cospe no prato? Por que você joga esse jogo? Para que esse passo apertado? Para que esse cartão de crédito? Por que você lê esse livro se depois faz tudo ao contrário? Por que você não dorme na praia? Por que você anda com medo? Por que você não planta uma ideia? Por que você não senta e relaxa? Por que você come essa carne? Por que você não se enxerga? Por que essa tragicomédia? Por que você não se desarma? Por que você compra essa guerra? Por que você perde esse tempo? Por que você veste essa roupa? Por que não quebra esse gelo? O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? Quer dizer, é isso também, assim. A gente precisa... isso, viver de arte não é diferente de viver. Eu queria que todo mundo vivesse de arte. Ou que tivesse, pelo menos, acesso a um tipo de arte. Sim. Porque a arte não é uma coisa, sabe, que você põe numa estante. É a própria vida. Coisa melhor do que um cara, sei lá, que trabalhe com obra o dia inteiro, que possa chegar em casa, pegar um violão e colocar as questões dele ali, numa composição que ele fez e tal. E outra dica, se é que se dá dica também para quem está começando, Vamos embora. é seja autoral, que isso condiz com o que eu estava dizendo antes. Eu quero saber da sua história. Então... A arte, de uma maneira geral, ela se potencializa quando é autoral. Seja como intérprete, ou seja como compositor, ou seja como produtor, ou seja como sei lá o que for. Mas imprima o seu traço. Coloque no mundo a sua mensagem, a sua vida, entendeu? Eu acho que isso está um pouco perdido nessa coisa de rede social. Porque parece que todo mundo quer fazer o que já foi feito. E é o mesmo conteúdo, né? Sempre. É o mesmo conteúdo. Replicar. Veja o que está na moda, veja qual é o áudio que está no momento, veja qual é a trend do momento. Talvez funcione, né? Desculpa. Não, talvez funcione para algumas pessoas. Aí eu só posso falar por mim nisso. Eu acho chato. Para mim, assim, me prenda atenção. Né? Vou ver aquilo. Eu sou nos anos 90 ali, em que o grande lance era ser diferente. Se você tá igual a alguém, tá errado isso aí, né? E outra coisa, eu também sou na época que filme que ganhava Oscar eu nem assistia.
Não assistia. Porque, pô, Eu sou meio assim, sabe? vou assistir outra coisa. Ou depois eu assisto. Ganhar Oscar não quer dizer que o filme seja ruim. Mas pra mim me torna desinteressante o fato de ser sido aprovado por tanta gente. Quer dizer, Eu sou exatamente assim, não velho. é? Se tanta gente aprovou pra mim, no meu ver, é que é tão rasteiro que mesmo as coisas as pessoas mais superficiais, de alguma maneira, aprovaram aquilo. Então, se tem picos, é pouco compreendido. Com música também, pra mim, tem um pouco isso, sabe? Se é diferente, não vai bater pra todo mundo, Uhum. né? Sei lá, eu tô interessado nessa diferença. Um filme, eu sou exatamente assim. Eu assisti um dia desse, pra você ter uma ideia. Um dia desse eu assisti Bacurau, Sim. porque eu lembro que o Huawei tava tão grande que eu falei, eu não vou assistir Bacurau, velho. Tem É um grande filme. É. É um grande filme. Aí eu fiquei, não vou assistir. Aí eu assisti. Eu assisti Bacurau com meu irmão, que é meu melhor amigo, que é Black, até fazer a menção ele aqui, porque já que você falou em Bacurau, que ele gravou, e no final, aquela cena que o cara monta no cavalo e tal, ele botou umas coisas que eram piadas que a gente falava, interna. Aí ele, vamos assistir comigo, e tal. Aí fui com ele assim no São Luís, ele foi pra fila comigo, a gente assistiu. Quando chegou na hora, ele, tá vendo? Tá vendo o que eu falei aí? E Black, genial, né? E Black eu achei... Até fiquei um pouco emocionado, assim. Tipo, eu não conhecia Black pessoalmente, né? Mas eu sabia do trampo dele e vi ele lá na Macuca apresentando o Bacurau. Que passou, né, lá no Macuca das Artes. E ele agora, né, velho, no Novo Cangaço, na série, ele fazendo delegado lá, brilhantemente, assim. Falei, caralho, que... um dos maiores artistas que eu conheci na vida e do ser humano, talvez tenha sido o maior, assim. O cara mais... essa coisa, pronto, que tudo que eu falei aqui nele era muito forte, entendeu? A impressão digital, né? Ele é ele, sabe? Então o Black tinha essa coisa, você pegar na música dele, na parte de locução que ele fazia, a voz, a presença, a forma de pensar, não ia ele não era do tipo que ia com fluxo, né? Por isso, talvez tenha andado talvez um pouco menos do que merecia, mas andou melhor. Sabe? Andou menos, mas andou melhor. Ele sabia para onde estava indo. Ele era um cara, lembrando, fomos para uma praia, e aí ele vinha andando assim, aí achou um cajado, que era, na verdade, um pedaço de pau que o mar vai, né, erudindo ali, vai corroendo, e aquilo virou... Ele achava que não... Aí ele andava para cima e para baixo com aquele cajado. Ele era disso, ele via outras coisas nas coisas, sabe? Que isso, para mim, faz o grande artista. O olhar, a possibilidade de enxergar outras coisas. Não que sejam melhores nem maiores, não é isso. Outras coisas, outras possibilidades, né? E Black tinha isso muito forte na vida dele. Assim. Eu sempre faço a pergunta no final agora, que é... O que é a vida? Não faça isso. Não. Juliana Holanda. O que é a vida? Mas não é isso não. Porque você tem orgulho do Nordeste. Mas, se você quiser responder essa pergunta falando, de boa. Mas eu ia sugerir, já que tu tocou algumas músicas, tu tocar uma música pra responder isso. Porque tu respondeu um monte de coisa com música. Será que dá pra responder essa? Era melhor qual é o sentido da vida? O que é a vida? Dá pra responder. Em relação a Nordeste? Eu sou do... Assim... Eu sou do time que ficou, né? Aqui. Por opção, por vontade, por uma série de razões, né? A vida da gente vai para muitos lugares, né? Esqueci de fazer essa pergunta. Porque tem uma música tua que chama Morrer em Pernambuco. Ela mesmo. Boa. Eu ela mesmo, porque eu toquei até no outra coisa que eu fiz, mas eu vou tocar aqui. Porque eu acho que, quando diz, eu estava tentando lembrar de outra, mas... Essa música é de uma trilha sonora de uma peça chamada Ossos, que é do Coletivo Angu de Teatro, sob um texto de Marcelino Freire. Morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua, e míngua, e mágoa, como quem perde o sotaque aos poucos e engole as palavras sem um copo d'água.
morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua, e míngua, e mágoa, como quem perde o sotaque aos poucos e engole as palavras sem um copo d'água. Essa música tem um negócio que quando eu fiz, era para uma cena de um cara que tava tipo no IML, assim, em São Paulo. E aí, reconhecendo o corpo e tal, dentro da peça de teatro do Coletivo Angu. E o cara dizia assim, poxa, os dois eram de Pernambuco. E no meio da cena eles se identificavam. Eu sou de Serrita, eu sou de não sei onde, Sertânia. E aí um dizia para o outro, pô, parece que a gente morre em Pernambuco para vir renascer em São Paulo. Então, de alguma maneira, quando eu fiz, era um raciocínio sobre isso, sobre o processo migratório. Uma vez eu fui num programa desse também, me perguntaram sobre essa coisa, por que você não foi para São Paulo e tal? E tem um dado que é o seguinte, eu já migrei. Eu vim de Goiânia para cá. Então, eu já migrei. A metrópole, para mim, era Recife. Esse é um dado, entre outros, mais da vida. Mas uma amiga que estava morando na Espanha, porque quando a gente lançou essa música, teve uma comoção, assim, muita gente fez vídeos, né? E tem uma amiga, Michelle, que ela está morando na Espanha, que ela postou a música cantando assim no metrô na Espanha e botou assim, meu sonho é ir morrer em Pernambuco. Porque ela estava fora daqui. Então, voltar para cá. Então, acaba que a música adquire outros sentidos, né? Eu vivo no Nordeste, primeiro porque eu gosto. E porque tem cajá. Porque sem um lugar sem cajá, você não pode viver num lugar que não tem cajá. Pronto. Então, vocês moram muito bem, vocês. O pé de cajá é a melhor coisa. Então, e tem uma coisa de identificação e corroborando com tudo aquilo que eu tinha falado, eu acho que a minha persona artística é árvore daqui, entendeu? Assim, se serve daqui. E é isso que eu faço de melhor, eu acredito. Não que você não vai viajar e fazer outras coisas, tudo bem, isso claro que é necessário, inclusive o fluxo tem que estar aberto para outras coisas. Mas tem uma coisa de voltar para cá sempre que viaja e de optar por estar aqui, que passa por esse tipo de fome, esse tipo de cozinha que a gente tem assim que fazer para os outros, sabe? Então acho que a minha arte, ela funcionalmente, ela age melhor, o tempero é melhor aqui. Que massa. É meio por aí, assim. E também, hoje em dia, acho que é possível viver aqui e ter uma carreira fora. Sim. Tudo isso. Eu já fazia isso mesmo quando não era possível. Acho que bom que se tornou. Vale salientar. Tem uma galera da comédia que eu tô andando muito agora, que eles são meio assim, velho. A galera da Quarta do Riso que eu te falei. Que eles falam assim, não vou, velho. Todo mundo da Quarta do Riso foi pra São Paulo, eu não vou. Ele fala assim, eu não vou. Eu vou ficar aqui, pô. Eu vou mostrar essa música a eles. Eu vou ficar aqui, pô. Eu vou ficar aqui. Eu adoro São Paulo, adoro o Rio, adoro Minas Gerais, adoro... Não é uma questão com não eles. É com o lugar. É uma questão aqui, comigo, assim, entendeu? Assim, sobre o maior imã, né? É o que me mantém aqui. Não é exatamente... se tivesse nascido em São Paulo, talvez estivesse falando a mesma coisa de São Paulo. Né? Então, tem a ver com tudo, família, com uma série de outras questões, né? Com raiz. Com raiz, né? Juliano, muito obrigado, viu? Pelo papo. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Foi massa. Da nossa... Porque a gente não tem... é tudo da cabeça, é tudo fofoqueiro. É isso aí. A gente não chegou nem nas partes da fofoca. Não, agora vamos terminar, a gente faz um... Vamos. Um dark version aí. A gente vai... Vamos trazer Juliano Holanda mais vezes aqui. Da próxima vez a gente vai contar só histórias de bastidores, só fofoca. Deixa o microfone na salinha ali. Exatamente. Pronto, no fundo do cajá. Vamos, bora. Com suquinho de cajá. Suco de cajá é a melhor coisa. Aí eu falo tudo. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Segue a gente também no YouTube. Se inscreve no YouTube, na verdade. Bota teu comentário aí, diz aí, ó. Eu quero fulano de tal. Eu quero fulana de tal. Bota aí quem você quer ver aqui no É Nóis Podcast. E a gente vai tentar fazer o convite. Se a pessoa aceitar, a gente traz. Se não aceitar,
paciência, né? E é isso, galera. É nóis.